Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E o Diego Amorim hoje fala sobre a relação entre Copa do Mundo e a política brasileira. Bom dia, Diego. Bom dia, Michele. Bom dia, Tebas. Bom dia, ouvinte. Eu tava aqui ensaiando tudo. Como é que é a música, Michele? Vai, vamos lá, que você é bom na cantoria, hein? Vamos ver. Mas eu ainda não peguei o ritmo, não. Se você cantar bem. Tucutucu, taca, tucutu, tá, tá. Muito bem. Até o final da Copa eu aprendo. É isso aí, tem um tempinho pela frente. Olha só, pessoal, no tricampeonato mundial do Brasil, em 1970, lá no México, o Brasil ganhou da Tchecoslováquia de virada, uma goleada, foi 4-1, era a primeira Copa transmitida pela TV. O time era Pelé, Tostão e companhia. E o tricampeonato serviu como instrumento de estímulo ao patriotismo para o regime militar da época. Ajudou a ofuscar o endurecimento da repressão no início do governo Médici, que, apropriando-se de campanhas ufanistas, fez com que o Brasil, naquele momento, se esquecesse da ditadura e celebrasse o tricampeonato com o jingle 90 milhões em ação, pra frente Brasil do meu coração. O capitão era Carlos Alberto, ele levantou a taça junto com o Médici, capitão que inclusive morreu recentemente, em 2016. Quando o general Médici chegou ao poder, olha que interessante, em 69, a seleção brasileira que estava se preparando para a Copa de 70 era comandada por um jornalista chamado João Saldanha, e ele era comunista. E aí, faltando 2 meses para a Copa, ele foi dispensado do cargo e os trabalhos, então, para a Copa de 70 foram coordenados por uma comissão militar liderada pelo preparador Cláudio Coutinho, que mais tarde viria a ser técnico do time. Ele era um capitão do Exército. No tetracampeonato, em 1994, Copa dos Estados Unidos, o Brasil vence nos pênaltis a Itália, depois que Roberto Baggio chuta aquela bola para fora. Galvão Bueno quase infarta na cabine da Globo com aquele histórico é tetra, né? O presidente da época era Itamar Franco, que entregou a cruz da Ordem do Mérito Desportivo para os jogadores que subiram aqui a rampa do Palácio do Planalto. E lá no alto da rampa, Itamar recebeu a equipe do Tetra, repetindo uma homenagem que Médici havia feito lá na década de 70, na Copa de 70. Fernando Henrique Cardoso era o candidato do governo, era o candidato de Itamar. E antes da Copa, surgiram várias matérias na imprensa sobre como a Copa poderia influenciar no resultado das eleições. De um lado era FHC, do outro lado era Lula, do PT. O coordenador financeiro da campanha do FHC na época era o Luiz Carlos Bresser Pereira, um dos pais do Plano Real. E ele dizia: o Fernando Henrique não vai faturar nada em cima do futebol. Se a Copa for ganha, será uma beleza. Mas a nossa vitória será o êxito do Plano Real com a entrada de uma nova moeda em cena, disse o Bresser Pereira à Folha de São Paulo, na época, 1994. No PT, Partido dos Trabalhadores, que tinha Lula como candidato, já havia ali uma preocupação sobre se o Brasil ganhasse a Copa de 94, isso poderia incentivar e influenciar os eleitores a votar no candidato do governo, que era Fernando Henrique Cardoso. De fato, se deu certo ou não essa análise, eu não sei. Fato é que a FHC venceu no primeiro turno. Em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão mundial, a Copa lá na Coreia do Sul e no Japão, o Brasil venceu a Alemanha por 2-0 na final. O Vampeta, jogador do Corinthians, fez aquela cena memorável de descer a rampa do Palácio do Planalto rolando de cambalhotas. O Vampeta era o volante desse time campeão mundial em 2002. O presidente era o Fernando Henrique Cardoso, estava terminando o mandato do FHC. O Lula viria a ser eleito e começaria o seu primeiro mandato em 2003. E, recentemente, a Globo conseguiu colocar o FHC junto com o Vampeta no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, e eles deram uma entrevista sobre aquele momento. E
o FHC disse o seguinte, abro aspas, eu estava como presidente recebendo a delegação que tinha ganho a Copa do Mundo em 2002. Tinha muita gente. De repente vejo um louco correndo, rodando na rampa. Eu pensei que ele iria morrer. Era ele, o Vampeta. Ele ficou mais importante que eu. Foi um dia bonito. Depois fomos para o palácio e conversamos, contou o Fernando Henrique Cardoso. O Ricardo Teixeira, à frente da CBF na época, disse que o Fernando Henrique Cardoso não telefonou em momento algum para os jogadores durante aquela Copa do Mundo de 2002. E que o Ricardo Teixeira, por razão disso, desse silêncio do FHC durante a Copa, não queria sequer que a seleção brasileira fosse até Brasília após o pentacampeonato. Notícias da época, olha que interessante, indicam que só depois que o Tasso Gereissati, que na época era governador do Ceará, hoje senador do PSDB do Ceará, fez ali uma conversa com o FHC. O Gereissati é muito amigo do FHC. E disse, olha, presidente, recebe o time, vai, eles ganharam, pentacampeão e tudo mais. E aí acabou recebendo, fez ali a ponte entre a CBF e o FHC, o então governador do Ceará, Tasso Gereissati, e aí teve essa cena toda do Vampeta. Eu estava lá, eu vi, eu era garoto, pequeno aqui em Brasília, consegui furar alguns bloqueios e cheguei, não como jornalista, claro, eu era muito menino, mas estava lá como torcedor do Brasil em 2002 na Praça dos Três Poderes. Em 2014, o Brasil não ganhou a Copa. Muito pelo contrário. A Copa do Brasil a gente levou uma sova de 7-1 para a Alemanha no Mineirão. E naquela época havia-se ali também um temor de como que a Copa ia influenciar nas eleições. O nosso ouvinte deve se recordar, você, Tebas, Michele, que o Brasil um ano antes já estava entrando em erupção com as manifestações de 2013 e aquele slogan que pegou, que foi o não vai ter Copa. Não vai ter Copa, não vai ter Copa. A Copa acabou acontecendo, era até melhor que não tivesse tido. Era até melhor que não tivesse tido Copa, mas teve a Copa e a gente tomou uma sova de 7-1. E professores da PUC do Rio de Janeiro, na época do impeachment, fizeram uma análise de que o 7-1 acabou favorecendo o impeachment de Dilma Rousseff. Na avaliação deles, o clima de derrota do país, a Dilma ganhou muito apertado do Aécio, só não foi mais apertado do que o Lula agora do Bolsonaro em 2022, mas esses analistas viram ali na relação do 7-1 com o impeachment uma coisa muito próxima. À época, a Dilma Rousseff deu uma entrevista para a CNN Internacional dizendo que estava profundamente triste, mas que a grande marca do brasileiro era a capacidade de superar a derrota e que o Brasil enfrentaria as adversidades desse pior pesadelo que foi o 7-1. A Dilma acabou empichada em 2016. Neste ano, para finalizar, Copa do Mundo do Catar, a gente tem o ex-presidente Lula eleito para um terceiro mandato. A eleição já passou, é algo diferente, né? Porque as Copas acontecem geralmente em junho, julho, em razão da Copa acontecer no Catar, todas as questões climáticas, a Copa acontece já depois da eleição. Então o que a gente tem é o resquício da eleição nessa Copa, e não uma coisa que antevém a Copa do Mundo, a eleição. E aí a gente pode dizer, para finalizar, o seguinte: a gente tem um Lula que está querendo puxar a Copa para ele. Ele escreveu no Twitter nesse fim de semana: depois de 20 anos, acho que chegou a hora do Brasil voltar a ser campeão do mundo. As outras seleções não estão bem, o Cristiano Ronaldo já não joga como jogava antes, então estou muito esperançoso, disse o presidente Lula, claramente, então, entrando em campo, né, junto com o time, e aí se o Brasil ganha essa Copa, o Lula vai querer começar esse terceiro mandato já puxando para si também esse clima de vitória e de alegria do Brasil. Lembrando que o Neymar, a grande estrela do time da seleção brasileira, é um eleitor de Bolsonaro, inclusive participou da campanha, das lives, né, durante a campanha. E lembrando também que a camisa brasileira, a camisa verde e amarela
desses últimos anos também ficou muito atrelada aos apoiadores de Jair Bolsonaro. Vamos ver como é que o brasileiro vai se comportar com a amarelinha nessa Copa de 2022. Tinha até uma piadinha aí de WhatsApp para concluir, Michele Tebas, de que metade dos brasileiros já tinham roupa para o Natal, metade dos brasileiros já tinham roupa para a Copa do Mundo, né? Em alusão ao vermelho e ao verde e amarelo, Lula e Bolsonaro. Eu volto com vocês, uma ótima semana. É isso aí, esse ano Copa do Mundo e Natal bem pertinho, cada um com seu figurino, mas acho que agora todo mundo é Brasil, de alguma forma, de uma forma ou outra vai acabar utilizando as cores do Brasil. É isso aí, ó, só pra você treinar, o Diego, teve um ouvinte aqui, o Henrique, ele fala, olha, essa música do Tucutucutaca aí é uma música, parece música infantil, né? Então você vai treinando com tumba-lacatumba, tumbatá. Essa eu conheço. Essa você deve conhecer bem por causa do seu filho, então você deve... Exatamente. A dos ele chama de caveiras, né? Eu quero a música dos caveiras, papai, dos caveiras. Essa daí, do Tumlabacum. Muito bom. Valeu, Diego Amorim. Agora são 7h14.